A inabilidade em geral de lidar com o fato não deve surpreender, porquanto nós só sabemos dos efeitos do aquecimento global e tudo mais já desde o século XX e dos anos 1950 e 60 para cá. Isso pode ser devido muito ao fato de nossas heranças do dogma cristão, por exemplo, e de outras formas de pesquisas científicas de pensamento, como por exemplo a crença cristã de que o homem ele não pode extinguir qualquer animal, porque isso impediria o plano divino de Deus. Ou também as crenças de Lamarck, que foram os grandes cientistas que contribuíram para as teorias da evolução, mas que dizer que o homem, sendo o ápice da evolução, tinha soberania sobre todos os outros animais. Nós vemos que esse tipo de relação para com o meio ambiente, ou seja, uma relação de inerente condescendência, um olhar para baixo, assim, por assim dizer, acaba, por assim dizer, só destruindo o relacionamento que o ser humano tem com o meio ambiente e, portanto, acaba destruindo a sua própria forma de vivência. E aí entra uma questão muito interessante que é como nós vamos definir o meio ambiente nesse contexto. Porque, afinal, definiu apenas como as florestas e tudo que está apartado, por assim dizer, do lugar onde o homem vive, acaba por ser insuficiente. Tem muita poluição, a disseminação de gás carbônico, CO2, por exemplo, ocorre justamente nas cidades. Então, a definição de um ambiente mais justa e mais, como posso dizer, equânime para todos nós, precisa dizer que o meio ambiente é basicamente todo espaço que é habitado pelo ser humano e qualquer outra forma de vida, ou seja, qualquer bioma, por assim dizer. E se nós formarmos as cidades como bioma, nós podemos dizer que toda emissão de gás carbônico é um efeito de nossa reação no meio ambiente, que também vai acabar se relacionando com a atmosfera e tudo mais, e vai acabar gerando efeito estufa. Então, por assim dizer, o meio ambiente pode ser definido como a relação que o ser humano tem com a terra na qual ele vive e sobre a qual ele exerce efeito, estando lá ou não. E nisso, para nós tentarmos melhorar essa relação que temos com o meio ambiente, outra questão de justiça ambiental, que é muito importante, mas como o próprio termo justiça é deveras vago, tanto que Platão em A República já tentava definir o que é justiça e acabou por não conseguir fazê-lo de forma satisfatória, nós podemos, para nossos fins, definir a justiça como o diálogo que deixa todas as partes satisfeitas. E as partes que nós estamos falando aqui é o ser humano, sua necessidade de sobrevivência e de prosperar no mundo e tudo mais, e o meio ambiente para que essa relação possa se estender através do tempo e não ser algo que vá se findar devido à forma como é conduzida. Então a justiça para nossos fins é simplesmente um diálogo equânime entre as duas partes para que o sucesso entre o tempo possa ser mais bem realizado. Nesse contexto podemos colocar aspectos como desde a macro escala até a micro escala. Na macro escala nós temos, por exemplo, a relação que as petrolíferas têm com o oceano, tanto que no Liberato ocorreu várias invenções que podem ajudar nós realmente a ter essa relação. E também na microescala, como podemos ver na escola em que vivemos também, o Ildefonso. Por exemplo, nós temos vários problemas em relação à separação de lixo, que para ser resolvido nós podemos implantar sistemas de lixeiros separados, orgânicos, com os vários tipos de reciclagem que já estão sendo implantados em várias escolas aqui de Campo Bom, e entre várias outras formas de se relacionar com o meio ambiente, que é basicamente uma coisa necessária para o desenvolvimento e a melhoria do ser humano em si, enquanto membro da sociedade, enquanto membro de si mesmo. Porque a relação que ele vai ter, o diálogo que ele vai ter com o meio ambiente, não diz só sobre quem ele é, mas diz sobre como ele se projeta para o futuro. Isso também se relaciona à justiça ambiental. Por quê? Porque a justiça, enquanto ela está relacionada com a lei, ela não só dita como a conduta não deve ser conduzida, por assim dizer. Ela não é inteiramente negativa, ela também é positiva. Porque quando a lei é instaurada, ela não imprime só uma conduta básica, ela imprime uma consciência sobre essa conduta que o ser humano vai ter. Essa conduta é basicamente a moral que uma sociedade vai ter, a moral individual que se relaciona para criar uma ética. E tanto a moral, que é a micro escala, quanto a ética, que é a macro escala do meio ambiente, elas vão se relacionar indefinidamente. Por isso que é tão importante a relação que a escola vai ter, como vai tratar com o meio ambiente, com o que vai ser tratado na macro escala, com os petrolíferos e tudo mais. Porque a relação da moral com a ética é inexorável. A ética não se cria por si só, ela vem da moral indubitavelmente. Enquanto a moral e a ética são os dois definidos pela lei, nós vamos ter basicamente uma relação que vai dizer a lei, ela está ali, ela protege o ambiente de fato, apesar da forma com que ela não é exercida corretamente, ela dita uma moral que vai ser absorvida pelo indivíduo e o indivíduo vai se relacionar com a macro escala em como ele vai se conduzir com a sociedade e o mais importante, como ele vai espalhar a sua moral para os outros indivíduos. Ou seja, por essa definição, o que o ser humano está procurando não é unicamente uma forma individual de se relacionar com o meio ambiente, é uma forma plural, é uma forma que possa incluir a todos. Afinal, a relação que ele vai ter,
é uma relação também para com os outros. É uma relação de estrutura social, é uma relação de estrutura econômica, social, política e tudo mais. Então, por fim, para resumir, nós podemos dizer basicamente que o meio ambiente ele é todo espaço habitado pelo ser humano e sobre o qual ele exerce poder. E dessa forma ele precisa, através da justiça ambiental, que é uma forma de instaurar a ética, que é uma relação entre a moral individual, que é a microescala, com a ética, que é a macroescala. Assim, dessa forma, ele pode criar um diálogo entre ele e o meio ambiente, e criar duas espécies que se complementem ao invés de uma estar sobre a outra, e outra exercer poder sobre a outra. Assim, o diálogo que o ser humano vai exercer vai melhorar a vida para todos nós neste planeta aqui.